A Guerra Fria acabou, mas a Rússia ainda é vista como adversária por países como os Estados Unidos. O fato de que os russos vivem de olho na Ucrânia ajuda a aumentar essa rivalidade toda. Vira e mexe, alguém fala que a gente está próximo de uma guerra ali naquela região. Por que a Rússia tem tantos conflitos com outros países? O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Isso é o que a gente vai explicar nesse vídeo. E antes da gente começar, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo do Me Explica. Então vamos lá, vamos falar sobre a Rússia. Diogo, eu li que existe uma chance de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É verdade isso? O que está acontecendo? Bom, vamos falar de fato, certo? O que acontece é o seguinte, a Rússia mandou tropas do exército deles para perto da fronteira com a Ucrânia em novembro de 2021, desse ano. Esse fato preocupa porque existe o medo de que a Rússia tente invadir a Ucrânia. Em março de 2021, os russos já tinham mandado o exército para esse mesmo lugar, o que aumenta ainda mais a suspeita de que algo possa acabar acontecendo. Por que existe esse medo? Você diria que ele é exagerado? Olha, para a gente não fazer especulação, vamos de novo aos fatos. A Rússia invadiu a Ucrânia não faz muito tempo, em 2014. Nessa invasão, os russos anexaram, ou seja, eles tomaram para eles a região chamada de Crimeia. Quais os interesses da Rússia na Ucrânia? Por que ela invadiria o país? Porque a Ucrânia está numa posição estratégica para a Rússia. A Ucrânia fica muito próxima da Rússia e também da Europa. A Ucrânia também está perto da Turquia, que é um país rival dos russos. Existe uma disputa de poder e território ali naquela região. Para os russos, dominar a Ucrânia significaria aumentar o território, ficar mais perto da Europa e ficar perto da Turquia. Ou seja, é tudo uma questão de poder então. Olha, Edu, não é só uma questão de poder. Quer dizer, é e não é. Existe uma conexão cultural entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois países falam russo. Existem milhões de russos morando lá na Ucrânia. Também existem interesses econômicos, é claro. Várias empresas russas têm muitos investimentos na Ucrânia. Bom, tem uma outra história envolvendo a Rússia e não é na Ucrânia, é na Belarus, né, a antiga Bielorrússia. O que está acontecendo por lá? Pois é, essa história é mais um episódio de tensão entre a Rússia e os países que ficam ali perto dela. O que acontece é o seguinte, existem milhares de imigrantes de países do Oriente Médio e de outros lugares lá em Belarus. E eles estão tentando entrar na Polônia e na Lituânia para chegar à Europa, né, e procurar uma vida melhor. Existem suspeitas de que a Rússia esteja ajudando o governo de Belarus a reunir esses imigrantes para inundar a Polônia e a Lituânia com esse pessoal. A ideia seria criar uma crise humanitária ali, política, naquelas redondezas, o que favoreceria a Rússia. E como é que a Rússia seria beneficiada por toda essa confusão? A Rússia é próxima do governo de Belarus, que é uma ditadura. Além disso, os russos têm uma rivalidade com a Polônia, que é integrante da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, aliás, é uma aliança militar que nasceu durante a Guerra Fria. A Polônia faz parte da OTAN. A Turquia, lembra dela? Também faz. Então a Rússia estaria meio que ameaçando a OTAN com essa história toda. Ou pelo menos tentando. Bom, mas a Guerra Fria, a gente sabe, acabou. Por que a Rússia ainda se importa com a OTAN? Verdade, a Guerra Fria acabou, não existe mais, esse período acabou. Mas a Rússia ainda é vista por muitos dos países do Ocidente como um inimigo comercial e militar, especialmente os Estados Unidos. E a Rússia também considera vários países do chamado Ocidente como adversários. Se acontecer algum conflito na Ásia ou no leste da Europa, muito provavelmente é a OTAN quem vai participar ali de uma eventual guerra, de batalhas. Isso incluiria, claro, qualquer incidente na Ucrânia ou na Polônia. A Rússia adoraria que a OTAN acabasse para que ela possa fazer o que ela quiser ali na região e transitar livremente sem ninguém encher a paciência dela. Se vai ter guerra ou não, a gente não sabe, aparentemente são só manobras militares que a Rússia está fazendo por ali, mas o mundo todo está sempre de olho porque alguma coisa de fato pode acontecer. E antes de ir embora, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixar um comentário. Você gostou do vídeo? Não gostou? Tem uma sugestão? A gente esqueceu de alguma coisa? A gente vai adorar ver o seu comentário aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo do Me Explica.